Olá, estamos começando mais um programa Cidadania em Debate, um programa do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. E o nosso convidado é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Nilson Fernandes Bezerra. Nilson, muito obrigado por estar aqui no nosso programa mais uma vez para esclarecer essas dúvidas. E eu gostaria de saber particularmente como que você se envolveu diretamente com este assunto, a pessoa com deficiência. Então, primeiramente, assim, é um assunto que eu sempre fui muito distante desse assunto, até que meu filho nasceu. Tenho um filho que tem hoje 20 anos de idade, mas que nasceu com deficiência física. Ele tem espinha bífida desde o seu nascimento e até hoje ele sofre as consequências dessa deficiência. As consequências são desde situações relacionadas com direitos até situações relacionadas com discriminação e saúde. Então eu tive que me envolver nesses temas para poder auxiliar meu filho a ter uma vida mais tranquila. Isso mudou minha vida. Inclusive eu fui fazer direito para poder aprender a defender os direitos do meu próprio filho. Minha formação inicial era ciência da computação, eu mudei totalmente a minha área para poder auxiliar meu filho nesse difícil caminho que ele tem para viver numa sociedade que não aceita, a princípio, as pessoas com deficiência. Então, tudo na minha vida, da minha esposa, na vida da minha família, mudou em virtude do nascimento dessa criança. Mas é importante que, com o tempo, eu fui aprendendo que não adiantava só eu cuidar do meu filho, eu tinha que cuidar de todos aqueles menos favorecidos que tinham dificuldades de ter acesso aos seus direitos. Então, por conta disso, a gente acabou fundando a Associação de Espinha Bífida, que ajuda as pessoas com deficiência, com essa malformação congênita, a ter uma vida com mais qualidade, e também eu fui fundador do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Mato Grosso. Então, assim, foi da primeira composição desse conselho, porque passei a ter uma vida atuante nesse sentido. E a minha vida, Dino, ela inclusive passou para a vida legislativa. Já fiz proposições de projetos de leis municipais ou estaduais, e alguns até viraram lei que permitiram que as pessoas com deficiência ganhassem mais acesso. Vou dar um exemplo aqui no município de Cuiabá. Sempre tivemos lei aqui que permite que a pessoa com deficiência, no caso dos cidadãos cuiabanos, que tivessem acesso à parte cultural, ou seja, eles podem entrar num show, podem entrar no cinema sem pagar o seu ingresso e do seu acompanhante. Algo semelhante precisava para o esporte. Meu filho, ele sempre foi esportista e ele participava das corridas de rua e tinha muita dificuldade, porque cada corrida de rua é muito cara e tinha que pagar a inscrição dele e a minha inscrição para ajudá-lo nessa corrida. Então hoje, graças ao vereador Diego Guimarães, a gente fez uma proposta de projeto de lei e o Diego Guimarães levou à frente isso e acabou virando lei. Então hoje, algo semelhante à cultura acontece no esporte em Cuiabá. Então assim, a atuação passou a ser em diversas frentes para ajudar esse grupo social que é bastante massacrado no seu dia a dia. Existe uma dúvida que muitas pessoas, a gente vê nas placas de estacionamento, que é o PNE. E houve uma mudança que não é mais portador de necessidade especial. Agora é o PCD, pessoa com deficiência. Por que foi necessário fazer essa mudança? Então, ao longo dos anos, as várias legislações federais, estaduais e municipais, elas, a cada momento, adotavam uma denominação para esse grupo social. Acontece que, depois de muitos debates e depois de muitas ações afirmativas das pessoas com deficiência, em especial do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eles procuraram o Congresso Nacional para poder padronizar isso. Então, atualmente, a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. E aí você tem as suas subdivisões, deficiência física, deficiência intelectual e os diversos tipos de deficiência. Mas, a princípio, a denominação é pessoa com deficiência. Mas o mais importante, Dino, eu devo chamar a pessoa de cego ou de deficiente visual, entendeu? Na verdade, você tem que chamar pelo nome. É uma pessoa como outra qualquer e a gente não quer rótulos, estigmas, a gente quer, na verdade, ser tratado como todos os são, pelo nome. Tá? Então, mais importante do que as classificações genéricas, a gente quer ser bem tratado e respeitado, independentemente do nome que você utilize e da forma como você trate. O importante é ter carinho e ter respeito no tratamento. A última levantamento do censo mostrou que cerca de 24% da população possui algum tipo de deficiência.
E é uma preocupação antiga, né? Na Constituição de 88 trouxe uma série eu posso dizer, avanços, tanto na garantia de direitos já existentes, como na consolidação de novos direitos, na conquista de novos direitos, como a assistência social, por exemplo, né, para essa pessoa. O que a associação das pessoas com a espinha bífida tem feito nesse sentido da garantia dos direitos e o que é esse avanço que trouxe a Constituição? Acho que, primeiramente, a gente tem que discutir esse percentual de 24%, que é o número que chama atenção. Na verdade, pelo censo, 1 em cada 4 pessoas são deficientes, mas as pessoas não se sentem deficientes. Na verdade, é que a classificação é qualquer pessoa que precisa de algum auxílio para desempenhar as suas funções básicas. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que usa um óculos, ela é deficiente. Entendeu? Porque a sua visão não é uma visão perfeita. Então, pelo censo, eu, Nilson, que utilizo o óculos para leitura, eu sou considerado deficiente. Entendeu? Por isso o censo chega nesse número percentual de 24%. Mas não quer dizer que eu sinta na minha pele a discriminação por ser deficiente. Não. Então, assim, eu diria que tem uma subclassificação das pessoas com deficiência de verdade, digamos assim. Sim. Aquelas que realmente sofrem disso. Eu acredito que esse número não chega a 10%. Aí são as pessoas com deficiência grave ou média, que, de alguma forma, em especial as que são mais perceptíveis. Algumas deficiências, infelizmente, ou felizmente, não sei, elas não são perceptíveis a olho nu. E aí as pessoas têm mais dificuldade da aceitação. Vou dar um exemplo aqui. As pessoas oh, meu Deus do céu, autismo, por exemplo. Sim. A síndrome do autismo é um grande problema, porque você olha para a pessoa, fisicamente, você não percebe que ela tem uma deficiência, entendeu? Então, o autismo tem uma dificuldade muito grande na socialização, na participação em vida social, porque as pessoas entendem aquilo como uma pessoa, entre aspas, normal, entendeu? Então, o autismo você tem mais dificuldade de enxergar a deficiência, né? Para algumas deficiências é mais simples. Um cadeirante, por exemplo, é simples você olhar e perceber que ele tem deficiência física. Então, mas o importante, na verdade, como eu disse, não é o percentual A ou o percentual B. É importante que a gente possa identificar as pessoas e reconhecer aquelas que realmente têm dificuldade de ter acesso. Em relação aos direitos das pessoas, mais do que o direito da pessoa com deficiência, a Constituição de 88 ele foi um paradigma. Ele muda a percepção como o Estado brasileiro passa a se envolver com as pessoas, não com a pessoa com deficiência especificamente, mas com as pessoas. Por quê? Em todas as constituições do mundo, a Constituição ela é feita para regulamentar o Estado, o funcionamento do poder público, né? Então, os primeiros artigos de uma Constituição costumam falar sobre como é dividido, como é segmentado o Estado de um país, né? E a Constituição brasileira, mudando esse paradigma, ela começa, na verdade, pelos direitos das pessoas. Então, o artigo 5º, que é um dos primeiros artigos da Constituição, ele vem muito antes, por exemplo, do artigo 120, que diz como que a Justiça Eleitoral, que é a que eu pertenço, ela é organizada. Então, em outros países, não. Os direitos das pessoas estão lá no final da Constituição, de forma acessória. No Brasil, na Constituição Cidadã de 88, é ao contrário, ou seja, os direitos o indivíduo está em primeiro lugar, acima do Estado. E por isso, essa quebra de paradigma. Não só em relação à pessoa com deficiência, mas em relação a todo cidadão. É claro que a Constituição, às vezes, ela é meio utópica. Por exemplo, ela fala do direito irrestrito à saúde. Isso é um sonho, que infelizmente a gente não conseguiu alcançar ainda, mas ela traça rumos para que os gestores públicos, em qualquer área de atuação, eles sempre busquem aquilo como objetivo a ser alcançado, tanto na saúde, na educação, e para todos. E quando digo todos, é todos. É pessoa com deficiência, é o idoso, a mulher, as pessoas, em especial, os menos favorecidos. Aquelas classes sociais, aqueles grupos sociais que têm, de alguma forma, uma discriminação em relação ao paradigma da sociedade discriminatória. Qual paradigma é essa? São os homens, os brancos, os ricos. Esse grupo social dominante, que sempre dominou o mundo, sempre teve direitos. Então, por isso que não se busca lutar pelo direito dos homens, pelo direito dos ricos, pelo direito dos brancos, porque essas pessoas nunca tiveram um grande problema social a ser enfrentado. Então, a Constituição ela traz o ser humano em primeiro lugar e ela busca garantir direitos às pessoas para que o Brasil seja um país justo, um país livre, democrático, um país que todos nós tenhamos orgulho de viver. E aí a pessoa com deficiência, nesse contexto, ele ganhou uma série de direitos que a gente pode falar ao longo da nossa entrevista.
a Constituição prega que o Estado tem que criar programas, instrumentos de inclusão e de interação, principalmente do jovem com deficiência, na área como você falou do seu filho, no esporte. Pela experiência pessoal que você teve com o seu filho, você vê que o Estado está cumprindo, o Estado brasileiro está cumprindo com o seu papel de integração, tem criado mecanismos para isso? Então, sobre vários aspectos, o Estado, sim, ele é bastante eficiente no cumprimento desse seu dever legal. Mas isso não é de forma restrita. Em algumas situações ainda há alguma coisa a melhorar, oportunidade de melhoria que eu chamo. Então, vou dar alguns exemplos de situações em que são bastante afirmativas as ações estatais. A própria reforma da Previdência agora, que se discute bastante a reforma da Previdência, se vai ser reformado, não vai ser reformado, e que aspectos que fica, que não fica, tal, as pessoas com deficiência não estão reclamando em relação à proposta apresentada pelo atual governo. Por quê? Porque ela traz um tratamento diferenciado, e a Constituição fala sobre isso. Então, a reforma, ela atende aos interesses, aos parâmetros, aos paradigmas estabelecidos na Constituição Federal. Então, ela diz, por exemplo, que a pessoa com deficiência grave se aposenta com 15 anos de efetivo exercício de trabalho, né, de contribuição para a Previdência Social. Se for deficiência média, 20 anos, e se for deficiência leve, 25 anos. Ou seja, independentemente da idade. Para as demais pessoas, ou seja, sem deficiência, aí não. Além do tempo de contribuição, você ainda tem a idade. Então, no meu caso, especificamente, que não sou enquadrado como pessoa com deficiência, segundo a lei, então eu tenho que trabalhar 35 anos de idade e mais 35 anos de efetivo exercício de trabalho, contribuição, e mais 65 anos de idade. Então, perceba que é um tratamento bastante menos vantajoso para mim em relação à pessoa com deficiência. Então, sobre esse aspecto, o Estado é bastante positivo. Em relação a alguns outros aspectos, também são positivos. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa com deficiência no acesso ao trabalho. O acesso ao trabalho no serviço público é bastante efetivo. Ou seja, os concursos públicos destinam vaga para a pessoa com deficiência, sim. E oportuniza que a pessoa com deficiência tenha acesso a esse grande mercado de trabalho que é o serviço público. Entretanto, no mercado privado, existe uma lei específica com regras diferenciadas que, infelizmente, não é bastante cumprido. Vou dar um exemplo. Empresas com até 100 trabalhadores têm que destinar pelo menos 2% das suas vagas para a pessoa com deficiência. E à medida que a empresa vai crescendo o número de trabalhadores, o percentual vai aumentando. Infelizmente, muitas empresas não cumprem isso. Há uma deficiência no Estado na fiscalização dessas ações afirmativas e as empresas alegam, na verdade, que há uma falta de qualificação das pessoas com deficiência e, por isso, elas não conseguem contratar as pessoas. Então, assim, é uma situação que ainda precisa ser resolvida pelo Estado brasileiro. Mas em relação ao esporte, em relação à cultura, tal, tirando algumas ações isoladas de alguns municípios, de algumas situações bem específicas, é bastante deixado de lado essa situação. Mas de tudo, o mais importante, na minha opinião, é educação e saúde. Nós vivemos por isso. O Estado brasileiro tem que garantir para todos os cidadãos, inclusive para pessoas com deficiência, educação e saúde. O sistema de saúde ele não é preparado nem para tratar de situações simples, como dengue, por exemplo, que não conseguimos controlar a dengue no Brasil até hoje. Quem dirá para situações mais complexas, por exemplo, algumas deficiências exigem uma equipe multidisciplinar. O Estado não consegue atender de forma eficiente essas questões de saúde. Na educação também, alguns tipos de deficiência exigem um preparo especial para que você consiga, aquela pessoa tenha condição de aprender. E nem toda infraestrutura de educação ela é colocada à disposição das pessoas. Tem pessoas que precisam de auxílios por meio de equipamentos ou auxílio de profissionais especializados. E o poder público, infelizmente, ainda não consegue contemplar essas pessoas de maneira digna, como muitos países já o fazem, em especial os países europeus. Bom, estamos encerrando aqui mais um bloco, o primeiro bloco do programa Cidadania em Debate, de pessoas com deficiência, e fique conosco que nós já voltamos. Voltamos com o Cidadania em Debate e hoje estamos falando sobre pessoas com deficiência, os direitos, né, dessas pessoas da nossa sociedade, que, segundo o nosso entrevistado Nilson, são cerca de 10% da sociedade. E no TRE, você como diretor, você falou um pouquinho no nosso intervalo da urna eletrônica, que ela é um instrumento de
inclusão dessas pessoas. Por que, Nilson? Olha, primeiro que vou falando dos números. Os números demonstram isso. Na eleição de 94, a última eleição antes da urna eletrônica, por exemplo, para deputado federal, nós tivemos algo em torno de 14% dos votos aqui em Mato Grosso que foram nulos. Além disso, se somarmos nulos, brancos e mais as abstenções, ou seja, muita gente deixava de votar porque não ia conseguir votar mesmo, então eu prefiro nem comparecer, já que eu não consigo votar. Então chegamos a 40% de votos não aproveitados. Atualmente, na última eleição geral que nós tivemos para deputado federal, por exemplo, o número de votos nulos para deputado federal foi de apenas 3%. Se somarmos os votos não aproveitados, ele não chega a 15%. Então a gente cai de 40% para 15%. O que significa isso? Na época do voto em papel, por exemplo, muitas pessoas não conseguiam votar. Por exemplo, as pessoas com deficiência visual, os cegos, as pessoas com analfabetas, as pessoas com baixa escolaridade. Na urna eletrônica a gente não vota escrevendo, a gente vota apertando números. O analfabeto, ele pode não saber escrever o nome de uma pessoa, mas decorar um número, por exemplo, o número 97 é fácil, ele sabe contar, ele consegue mexer com dinheiro, ele precisa disso na sua vida. A pessoa com deficiência visual, por exemplo, como que ela escrevia? Como que ela ia conseguir escrever o nome de um candidato? Ela não conseguia. Mesmo existindo um mecanismo para tentar auxiliar ela a escrever, era muito difícil. A imensa maioria dos votos eram nulos. Então, e muitos, para nem passar por essa vergonha de não conseguir votar, já entregavam o voto em branco. Então, os votos nulos e brancos eram muito altos nesse período. A urna eletrônica, por exemplo, ela tem mecanismos que permitem essa pessoa ter a confirmação e o acesso ao seu voto. Vou dar alguns exemplos. No caso da pessoa com deficiência visual, por exemplo, a urna ela tem o código Braille no seu teclado. Mas eu não sei Braille. Ok, a própria disposição do teclado, ela segue a mesma disposição de um telefone, ou seja, as pessoas elas usam o telefone no seu dia a dia e elas conseguem saber pelas teclas a mesma posição. E a tecla 5, que é a tecla que fica no meio, ela tem embaixo dela um traço. Esse traço é para a identificação dessa tecla. Ao identificar a tecla 5, você consegue saber que à direita do 5 está o 6, que à esquerda do 5 está o 4, que acima do 5 está o 2. Então a pessoa, mesmo não sabendo o Braille, ela consegue identificar o teclado. E o mais legal, a urna ela tem o acesso por meio de fone de ouvido a áudio. Então, quem enxerga, ao apertar uma tecla, apertei a tecla 5, por exemplo, ele aparece visualmente na tela o número 5. Agora, quem não enxerga não consegue ter essa confirmação visual, mas a confirmação ela é auditiva, ou seja, a pessoa com deficiência visual, ela recebe um fone de ouvido e ao apertar a tecla 5, ela ouve no fone de ouvido 5. Então, ela tem uma confirmação auditiva de que ela está votando corretamente. Além disso, a urna é toda intuitiva. Uma pessoa com baixa escolaridade, por exemplo, ela pelas cores que são intuitivas, por exemplo, a tecla verde, ok, né? Ou seja, é a tecla confirma, tá? A tecla vermelha ou laranja é a tecla corrige, ou seja, intuitivamente nós sabemos que o verde é ok e que o vermelho é não ok, né? Então, a pessoa consegue saber isso. O votar em branco tem uma tecla branca, ou seja, é mais intuitivo isso. Além disso, as teclas elas têm tamanhos diferentes, então a pessoa, pelo tamanho, ela percebe que o confirma é maior do que as outras teclas. Para quem tem daltonismo, por exemplo, e não consegue identificar as cores, ela, pelo tamanho, ela percebe que a tecla confirma é maior do que as outras teclas. Então, a urna tem uma série de mecanismos para facilitar isso. E isso fez com que o número de votos nulos e votos brancos diminuísse drasticamente ao longo dos anos. É claro que quem quer votar nulo vai continuar votando nulo, né? Mas quem quer votar branco também. A urna, tanto é que a urna tem a tecla branco. Mas é importante deixar claro o seguinte, que reduziu porque no passado muita gente tentava votar e não conseguia. E a urna hoje permite o acesso ao voto. E esse grupo social que passou a ter acesso ao voto foi especialmente das classes menos favorecidas. Porque a pessoa sem deficiência, a escolarizada, essa pessoa não tem problema, entendeu? E normalmente a pessoa com baixa escolaridade, a pessoa analfabeta e até mesmo a pessoa com deficiência, em sua maioria são pessoas com baixa renda, que são das classes D e E. Por quê? A pessoa que tem da classe A e B, que tem mais recurso financeiro, ela tem um plano de saúde, ela tem muito mais condições de se tratar, de fazer um pré-natal, por exemplo. A chance de nascer uma pessoa com deficiência é bem menor do que numa família menos favorecida socialmente, né? Então, percentualmente, existem mais pessoas com deficiência nos grupos sociais menos favorecidos do que nos grupos sociais mais privilegiados, por exemplo, né? Então, a urna, ela trouxe legitimidade a esse grupo social. E aí vem um fenômeno que mudou o Brasil. Vou dar um exemplo do município de Cuiabá.
Nos anos 70, nos anos 80, antes da urna eletrônica, por exemplo, os vereadores de Cuiabá, todos praticamente eram reitores da Universidade Federal, advogados, empresários, eram pessoas da elite, né? E sempre homens, entendeu? Com a urna eletrônica, a gente passou a ter mulheres eleitas, pessoas menos favorecidas eleitas. No município de Cuiabá, por exemplo, para dar o exemplo prático do município de Cuiabá, atualmente o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá é um camelô. Quando que nos anos 70, anos 80 isso seria possível? Mas por quê? Porque a pessoa menos favorecida socialmente passou a ter acesso ao voto. Porque antigamente o seu voto era nulo, então isso fazia com que essas pessoas não tivessem representatividade. Atualmente nós temos, por exemplo, uma senadora que é tetraplégica, uma senadora por São Paulo. Então ela é tetraplégica, ela está lá no Senado com a sua voz, ela dá voz às pessoas com deficiência, ela defende esse grupo social. Isso seria inimaginável, uma mulher com deficiência no Senado Federal, nos anos 70 e 80, é impossível isso acontecer. Nilson, a urna mudou o Brasil. Nós temos uma discussão atual que aconteceu, que é a volta do voto impresso. Você acha que esse voto impresso pode influenciar de alguma forma esse grupo, pessoas com deficiência ou com um nível de escolaridade menor? O voto impresso, ele vai prejudicar esse grupo social, por um motivo muito simples. Muitas pessoas desse grupo social, das pessoas com deficiência, não sabem ler e escrever, não conseguem ler e escrever. E aí, eles não vão conseguir ler o que foi impresso no seu voto. Ou seja, eles vão voltar a ser um cidadão pela metade, que não tem acesso ao voto como todos os demais têm hoje, graças à urna eletrônica. Então, na verdade, quem costuma defender o voto impresso são as elites. São as pessoas de maior escolaridade, são as pessoas de maior renda. Dificilmente você vai ver uma pessoa com deficiência, uma pessoa analfabeta, uma pessoa mais pobre, por exemplo, defender o voto impresso. Porque o voto impresso é excludente. O que aconteceu nesse fenômeno é que as elites, que sempre elegeram seus governantes, hoje elas não conseguem mais eleger. Hoje a gente consegue eleger mulheres, pessoas pobres, da classe trabalhadora, por exemplo, e isso incomoda as elites, porque eles não veem mais os seus semelhantes sendo eleitos e aí naturalmente defendendo os seus interesses, porque as pessoas que estão lá defendem interesses de outros grupos sociais. Nesse exemplo que eu dei da senadora de São Paulo que tem deficiência, ela tem um foco muito forte na pessoa com deficiência. É claro que ela não faz política pública só para isso, mas ela faz política pública principalmente para isso. E isso incomoda as elites, porque os empresários paulistas, por exemplo, preferiam que ela defendesse a indústria e não defendesse as pessoas, entendeu? Mas o foco dela é na pessoa, não é na indústria, né? Então, isso incomoda as elites e o voto impresso, por isso ele é defendido por essas elites. O que mais o TRE tem feito nessa área das pessoas com deficiência? Eu sei que existe um cadastro específico, né, que o TRE tenta colocar as pessoas na hora da votação, num local com um acesso melhor, numa escola com uma mobilidade diferenciada, né, normal, como deveria ser para todos os locais, mas existem outras ações do TRE nessa área, né? Então, o cadastro de eleitores, ele, na verdade, tem um campo que você informa que a pessoa tem deficiência e informa que tipo de deficiência ela tem. Baseado nessa informação, o TRE adota medidas para facilitar o acesso ao voto desse grupo de pessoas que estão identificadas no cadastro de eleitores. Infelizmente, nós não podemos obrigar a pessoa a nos informar que é deficiência. Então, se eu estou atendendo o eleitor, mesmo percebendo que ele é um cego, por exemplo, eu não posso registrar essa informação no cadastro. Eu pergunto a ele se ele deseja registrar no cadastro de eleitores a sua deficiência. Muitas pessoas, Daniel, infelizmente não querem registrar essa informação. Isso dificulta para a justiça eleitoral. Mas caso ela o faça... Pois não. Não, eu acho que você tocou num ponto que eu achei interessante, que é as pessoas não querem se identificar perante a justiça eleitoral como uma pessoa com deficiência. Por quê? Existe preconceito? Você acha que na nossa sociedade a pessoa com deficiência ela sofre preconceito ainda hoje? Sofre muito preconceito. Mas as pessoas muitas vezes não querem ser identificadas, por quê? Porque elas entendem que se o local de votação numa escola, a escola, por lei, é obrigada a ser acessível para todos. Então não precisa ele dizer que é deficiente para ter um acesso privilegiado. Eles não querem privilégio, eles querem acesso. E o acesso, a lei já garante para eles. Então ele não precisa dizer ao juiz eleitoral que ele tem deficiência. Mas para que o juiz eleitoral utiliza isso? Na verdade, para direcionar seus recursos. Por exemplo, eu não posso comprar um fone de ouvido para colocar em cada urna do Brasil. Então, para o gasto público ser direcionado, nós temos que saber onde estão as pessoas com deficiência visual, para que eu, junto com naquela urna eletrônica onde tem um eleitor com deficiência visual, eu entregue
para o mesário um fone de ouvido, por exemplo, né? Se eu sei que numa escola, por exemplo, tem uma pessoa que é cadeirante, eu tento fazer com que naquela escola, a sala que ele vai voltar seja a primeira sala da escola para facilitar a sua vida. Ou seja, eu sei que a escola inteira tem que ser acessível, mas se for a primeira sala é melhor ainda. Então, assim, nós tentamos dar algo mais para essa pessoa, mas só conseguimos fazê-lo se eles se identificarem para a justiça eleitoral. Mas, infelizmente, como eu disse, muitas pessoas preferem não fazê-lo e muitas pessoas nem sabem, talvez, que precisem dessa identificação para poder ter o acesso facilitado na hora do voto. Você sabe qual que como que o Poder Judiciário, como que a lei trata uma pessoa que for flagrada praticando um ato de preconceito? Então, não existe uma tipificação no Código Penal específica para o preconceito com a pessoa com deficiência. E eles nem querem, né? Na verdade é o seguinte, a gente tem que se enquadrar como se fosse um preconceito em relação ao negro, em relação à mulher, em relação a qualquer outra pessoa. Preconceito ao ser humano, né? Ao preconceito ao ser humano. Mas muito mais do que prender as pessoas, a gente gostaria de conscientizar, sensibilizar as pessoas. E por isso programas como esse são importantes, para a gente poder debater um assunto tão importante para a sociedade. As pessoas entendem, mas eu não me envolvo com deficiência, porque eu não tenho ninguém na minha família com deficiência, eu não conheço ninguém com deficiência, tá? Então para mim não estou nem aí para esse assunto. As pessoas têm que entender que esse assunto é um assunto de todos. O que é bom para a pessoa com deficiência é bom para todos. Vamos dar um exemplo. Se você tem numa escola um degrau, a pessoa com deficiência não vai conseguir se locomover por conta desse degrau. Mas o seu filho, que está nessa mesma escola, que não tem deficiência, ele pode, brincando, correndo, tropeçar, por exemplo, e quebrar todos os seus dentes. Então, o degrau, ele é ruim para a pessoa com deficiência? Sim, mas ele é ruim para todo mundo. Então, ao vencer uma barreira, a gente está vencendo a barreira para todos. O que é bom para a pessoa com deficiência é bom para todos. Se você consegue ter um local que você não precise subir ou descer, por exemplo, ou se você consiga subir ou descer de forma facilitada, isso é bom para todos. Todos nós, um dia, vamos ter algum tipo de dificuldade. Um dos meus planos, Daniel, é ser idoso. Eu gostaria muito de ser idoso, porque a única forma de eu não ser idoso é se eu morrer antes. Então eu gostaria de viver 80, 90 anos. E com certeza eu vou ter alguma dificuldade de locomoção, por exemplo, né? Então, se o local onde eu trabalho, o local onde eu moro, se o local onde eu vivo for adaptado, melhor para mim. Mas é melhor para todo mundo. Já pensou se minha avó, por exemplo, não puder me visitar porque minha casa não é adaptada? Isso não acontece, porque minha casa é 100% adaptada. Mas, infelizmente, nem todo lugar é assim, né? Nós temos que ter acesso a isso. É uma questão de conscientização. Pessoas, quando constroem suas casas, constroem quando são jovens, quando têm 30 anos, 40 anos de idade, mas elas esquecem que elas vão envelhecer nessa casa e que um dia elas vão ter 70 anos, 80 anos de idade e aí ela é obrigada, às vezes, a vender sua casa porque a casa não é adaptada para ela. Ou seja, então, a casa dos seus sonhos, que você construiu quando jovem ainda, ela não vai te servir na velhice, né? E ela não serve nem para você, nem para aquelas pessoas que você gostaria de ter consigo, né? Então, assim, a questão da pessoa com deficiência é uma questão que tem que ser internalizada em todos, não só nos governantes, não só no poder público, mas em toda a sociedade. Todos nós temos que entender que o respeito à pessoa com deficiência é o respeito de todos. Vou dar um exemplo na escola do meu filho, quando ele era pequeno ainda, e ele entrou a primeira vez na escola, ainda com 4 anos de idade, muitos pais quiseram, no primeiro momento, tirar seus filhos daquela classe escolar, ou tirar até mesmo da escola, porque não queriam que seu filho ficasse numa classe que tinha uma pessoa com deficiência. E às vezes até porque achavam que aquilo ia atrapalhar seu filho, que a professora ia priorizar aquela criança em detrimento do interesse do seu filho. Ou que, por exemplo, seu filho ia ser obrigado a ficar ajudando uma criança, né, quando ele precisava ser ajudado, porque ele é criança também, né? E depois de um ano na escola, na reunião de pais, os pais vieram me procurar dizendo o seguinte: muito obrigado, graças a seu filho, o meu filho hoje é uma pessoa melhor, ele respeita muito mais a sua avó, respeita muito mais o seu pai, a mãe, porque o convívio com o diferente fez ele uma pessoa melhor. Muito obrigado. Então, Daniel, nós temos que entender que a pessoa com deficiência ela tem que ter acesso a tudo, a educação, a saúde, para que ela esteja no nosso meio social e as pessoas possam, a partir disso, mudar o seu pensamento. Com certeza o Brasil será melhor a partir disso. Bom, parafraseando o Nilson, muito obrigado pela sua presença para debatermos esse tema tão importante que é a pessoa com deficiência. E ficamos por aqui até a próxima semana com mais um programa Cidadania em Debate. Muito obrigado.